A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Estamos no segunda lição, não é? Lições de adultos, o avivamento espiritual, primeiro trimestre de 2023, que tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista, você já sabe, é Linaldo Renovato. E hoje nós estamos hoje na lição 2. Lição 2 que tem como título o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo está escrito na palavra de Deus em Êxodo 34, versículo 10, parte A, que está escrito: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática, está escrito. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 até o versículo 33. Vale lembrar, meus amados, que o que eu trago para vocês são subsídios, isto quer dizer acréscimos, algo a mais para você, professor, está ministrando aí, a trazer ao seu conhecimento, aprofundando sobre esse tema, para você levar aí para a sua sala, quando você ministrar a aula. E se você é aluno, claro, para você aí ampliar o seu conhecimento. Meus queridos, então vamos ao assunto dessa lição. O Antigo Testamento, meus amados, nós quando observamos, nós vemos que temos diversos avivamentos e reavivamentos ocorridos em ocasiões diferentes. De modo geral, esses movimentos eram provocados por Deus em resposta ao que a Ele clamavam por mudança em situações de frieza espiritual, de pecaminosidade acentuada ou de rebelião contra Deus pela prática de atos contrários à sua lei ou aos seus mandamentos. Podemos refletir sobre alguns desses momentos especiais em que a nação israelita deixou-se dominar por posturas estranhas que provocaram a ira de Deus e os seus castigos. Quando tudo parecia, meus irmãos, não ter saída ou solução, houve alguém com fé que com humildade e quebrantamento buscou a Deus, fazendo confissão pelos pecados do povo. E o Senhor ouviu as orações e enviou do céu um avivamento, como uma chuva serôdia. Vejamos alguns desses avivamentos na antiga aliança ou no Antigo Testamento. Primeiro, não é? Aqui o tópico 1, panorama de avivamentos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus queridos, ele é rico em períodos de avivamento e reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos de 12 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo da antiga aliança, em ocasiões e situações diferentes. Podemos constatar que houve avivamentos no reino de Davi. Você pode conferir 2 Samuel, capítulo 6 e o capítulo 7. Também houve avivamento no reino de Asa, em 2 Crônicas 14, versículo 1 ao 16. Confira aí. Houve avivamento em com Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 20. Houve avivamento no tempo de Joiada, em 2 Crônicas, capítulo 23 até o capítulo 24. Também houve avivamento no reinado de Ezequias. Confira 2 Crônicas, capítulo 29 até o capítulo 32. Houve avivamento com Zorobabel. Confira em Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6.
houve avivamento no reino de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 34 e capítulo 35. Houve avivamento no ministério de Esdras. Confira Esdras, capítulo 1, versículo 7 a 10. E também houve avivamento com Neemias. Você confere Neemias, capítulo 1 até o capítulo 13. E com Esdras, no mesmo livro de Esdras, capítulo 7 até o capítulo 10. E também por meio de Joel, capítulo 1 e o capítulo 2. Neste estudo, meus queridos, escolhemos aqui alguns desses avivamentos como representativos do que o Senhor fez no Antigo Testamento, segundo os seus planos e propósitos. Veremos que em todos eles o padrão para o avivamento sempre foi, com algumas variações, uma sequência dada pelo Senhor, não é? E eu lhes dou aí como dica esses avivamentos que eu acabei de citar, com suas respectivas referências bíblicas, de você estar passando para os seus alunos. Pode ser no quadro branco, como também você pode aí se utilizar de digitalizar, depende do recurso que sua escola bíblica dominical aí lhe disponibiliza, ou mesmo pedir para escrever aqueles que têm esse hábito de escrever, mas no mais simples você pode aí se utilizar do quadro branco, quadro negro, não sei o que você utiliza na sua sala, e você está aí apresentando aos alunos para traçar aí essa linha mostrando esses avivamentos, essa sequência de avivamentos. Queridos, quando nós chegamos na palavra de Deus e vemos que em todos estes eventos, não é, de avivamento, o padrão sempre foi o mesmo. É claro que teve aí algumas variações entre um e outro, mas sempre teve aí uma sequência dada pelo Senhor. Por exemplo, tiveram uma grande crise, uma decadência espiritual e moral, tiveram o reconhecimento segundo dos pecados contra Deus. Terceiro passo, tiveram a humilhação e o quebrantamento para orar e buscar a face do Senhor. E como resultado, Deus, no seu imenso amor, envia o perdão, a graça e a misericórdia a quem se arrepende e busca o seu favor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 100, verso 103, verso 8. O avivamento, queridos, no tempo de Moisés, quando houve ali o sofrimento de Israel no Egito, Deus nunca se viu sem uma testemunha dos seus divinos propósitos ou dos seus planos para um povo, uma nação ou uma igreja. Moisés aparece quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, pouco tempo depois do falecimento de José, quando se levantou um rei que não conhecia José. Veja em Atos 7:18 o que fala. Então José era vivo e governava o Egito. O povo experimentou longos anos de paz, saúde, prosperidade, estava tudo muito bem. No entanto, quando morreu o povo, aleluia, ou melhor, quando José morreu, o povo sofreu. Foi oprimido, foi torturado, debaixo do peso da tirania do faraó, que não conheceu e nem reconheceu os grandes benefícios que o seu povo egípcio tinha recebido da parte de Deus no governo de José. Se você quiser se aprofundar sobre isso, você pode aí ler e ver, conferir em Êxodo, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, também em Atos, capítulo 7, versículo 18 e 19. O chamado de Moisés, Deus já o houvera escolhido ali para a grande missão de ser o libertador de Israel da escravidão egípcia. O Senhor chega manifestando a ele de forma estranha.
Moisés viu uma árvore, uma sarça, que queimava, mas não se consumia. Ao aproximar-se daquela visão, o Senhor falou com Moisés e chamou ele para ser o libertador e tirar o seu povo do Egito. Deus falou com Moisés dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Em Atos, se você quiser conferir, Atos capítulo 7, versículo 32 até o versículo 35. Eu acrescento esse texto aí para enriquecer aí o seu estudo. Nós vemos também um avivamento ali, o avivamento do Sinai. Quando o sofrimento de Israel torna-se cruel e insuportável, mas o Senhor estendeu a sua mão e através de Moisés operou tantos sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito, que Faraó apressou-se em libertar os israelitas. Com a dureza de Faraó, o Senhor envia 10 pragas, incluindo a morte dos primogênitos, e o Faraó não pôde resistir à dura mão de Deus sobre o seu reino e sobre o seu povo. Sem dúvida alguma, a ação de Deus foi um grande avivamento em resposta ao clamor e aos gemidos do povo. Outro grande avivamento ocorreu quando Moisés foi chamado pelo Senhor para receber os 10 mandamentos. Foi a entrega dos 10 mandamentos, 3 meses depois da saída do Egito. O Senhor chama Moisés para que este subisse ao Monte Sinai, recebesse as tábuas da lei, e ali Deus falou a Moisés. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Confira em Êxodo, capítulo 19, versículo do 3 até o versículo 6. Também, meus queridos, houve o avivamento com fogo e trovões. Porque antes da entrega dos 10 mandamentos, o Senhor mandou o avivamento com sinais assombrosos. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Deleplastro contra Minédria. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Confira em Êxodo capítulo 19, versículo 16 até o versículo 19. Também você vai ver
um grande avivamento, quando Deus fez um pacto com Moisés e o seu povo. Enquanto Moisés estava no monte, ouvindo a voz de Deus, Arão atendeu os apelos do povo, que estava incomodado com a ausência de Moisés. Já havia 40 dias sobre o monte, e começaram a fazer o quê? A pecar, a fazendo um bezerro de ouro. O Senhor mandou Moisés descer com as tábuas da lei, pois o povo pecara gravemente. Moisés desceu, e quando viu o povo em volta do bezerro de ouro, irou-se sobremaneira e quebrou as tábuas da lei ao pé do monte. Confira Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 24. Moisés, meus irmãos, todavia, intercedeu pelo povo, e o Senhor ouviu a sua oração. Ele se colocou na brecha, o Senhor ouviu a sua oração e fez um pacto com ele. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Aleluia. Confira Êxodo 34, versículo 10. Aleluia. O avivamento, meus queridos, é propósito de Deus na tua vida. O propósito de Deus na igreja. O avivamento, você vai ver o avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, o último dos juízes e o primeiro entre os profetas. Houve desvios espirituais, houve desvio moral entre o povo de Israel. O povo pecava constantemente diante disso. O Senhor usou o profeta para denunciar ao povo as suas maldades, a sua apostasia e o desprezo ao seu Deus, a trágica derrota para os filisteus, como temos visto. Antes de haver um avivamento, sempre houve uma situação de crise espiritual e moral. Sempre houve uma decadência ou afastamento de alguém, de uma liderança, de um povo, de uma igreja para longe de Deus. Na época de Samuel, o povo de Israel entrou por um caminho perigoso de desobediência. O sacerdote Eli, homem chamado por Deus, começou bem, mas terminou mal o seu ministério. Ali deixou-se levar pelas atitudes pecaminosas dos filhos e não os repreendeu. Deus rejeitou. Confira 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 e 14. No seu lugar, levantou Samuel, reconhecido pelo povo como profeta do Senhor. Você vê isso em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20 e 21. Israel foi derrotado pelos filisteus. Os israelitas então levaram a arca para o seu arraial, imaginando que o objeto mais sagrado do santuário fosse impedir a derrota diante dos inimigos. Não adiantou nada. A derrota foi maior e o pior aconteceu. A arca foi tomada pelos filisteus na batalha e os sacerdotes, filhos de Eli, morreram na peleja. Ao saber da tragédia, o sacerdote ali morreu de forma trágica. Confira 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 até o versículo 22. As condições para a vitória sempre o Senhor dá. Veja que em pleno exercício do sacerdócio, Samuel diz ao povo o caminho para a vitória. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Ele mostrou o quê? O padrão de Deus para retornar ao centro da vontade. Ele fala, conversão de todo o coração. Ele diz, preparar o coração para Deus. Ele também fala, deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, o Senhor. Para tanto, dele contra Minédia, precisavam seguir o modelo das condições para o avivamento de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nós vimos na lição, da primeira lição, que era humilhação,
oração, busca da face de Deus e conversão dos pecados. Assim, o que acontece? O povo humilhou-se e agiu segundo a orientação sábia de Samuel. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e os serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregarem-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Você confere em 1 Samuel capítulo 7, versículo 4 até o versículo 6. A vitória, depois do arrependimento, sempre há. Você quer ter vitória? Tem que haver arrependimento para o avivamento. Os inimigos filisteus arregimentaram-se mais ainda contra Israel. Mesmo já convertido dos seus pecados, os filhos de Israel tiveram grande temor. Então, rogaram a Samuel que este não cessasse de clamar ao Senhor por livramento. O profeta ofereceu sacrifício a Deus e clamou ao Senhor. E o Senhor lhe deu ouvidos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 9, parte B. A vitória foi retumbante para a glória de Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Confira 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. Ebenezer, meu irmão. Ou seja, que significa até aqui me ajudou o Senhor. O avivamento chegou. Diante de todo o povo, depois da grande vitória concedida pelo Senhor Deus, o profeta Samuel fez um gesto de gratidão e de fé que marcou a história de Israel e tornou-se emblemático para todos os que servem a Deus ao longo dos séculos. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor, dela contra Minédria, contra os filisteus todos os dias de Samuel. Confira 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. Queridos, houve também um avivamento no tempo de Josias. Israel em decadência espiritual. O povo de Israel deixou-se levar pelas influências malignas e voltou-se outra vez para longe dos seus santos caminhos. Em lugar de buscar o Senhor, de agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelos livramentos experimentados na sua história, o povo seguiu o exemplo dos seus antepassados, que depois de prosperar, deram as costas para o Senhor. E aí o que acontece? Começaram a terrível idolatria. Depois do reinado de Ezequias, considerado um bom rei, governou o país, né? O seu filho Manassés também, que realizou um governo corrupto e marcado pela idolatria, a ponto de levantar aí altares aos Baalins, encurvar-se perante os astros. Manassés construiu altares aos ídolos e demônios em ambos os pátios da casa do Senhor. E levou o povo a fazer pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, contaminou por inteiro a nação. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Confira 2 Crônicas 33, versículo do 1 ao 10. Queridos, o juízo de Deus vem, mas também vem a reconciliação. Porque em resposta à rebelião de Manassés e de Israel, o Senhor mandou os exércitos da Assíria, que o prenderam com cadeias diante da amarga situação. Manassés arrependeu-se, humilhou-se e clamou ao Senhor.
E Deus ouviu a sua oração e restituiu-lhe o reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Como consequência do seu arrependimento, Manassés reconstruiu muros, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e reparou o altar do Senhor que estava destruído. Ele morreu reconciliado com Deus. E o seu filho Amon foi o seu sucessor. Em lugar de seguir o exemplo do pai, Amon, honrando o Senhor, o jovem monarca fez ainda pior do que ele. O seu reinado durou pouco. Os seus servos mataram ele e a toda a sua família e fizeram Josias rei no seu lugar. Confira 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 25. Então Josias foi um rei usado por Deus. Chegou aí o momento do rei Josias, não é? O reinado do rei Josias. Josias tinha tudo para ser um mau rei. Era filho de Amon, que foi um péssimo chefe de estado e que se comportou de modo reprovável diante de Deus. No entanto, colocou-se diante de Deus ele como seu servo para fazer a vontade do Senhor, a santa vontade de Deus. Assumiu o reino ainda criança, com apenas 8 anos de idade, como quase sempre acontecia quando a norma era passar o governo de pai para filho. Isso acontecia muito. Mas na adolescência, com 16 anos, ele começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, ou seja, com 20 anos, ele começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e da fundição. Você confere em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 1 até o versículo 3. Era só o começo de um grande e poderoso avivamento. Você vê como um avivamento, como uma transformação, como uma mudança, como um milagre leva tempo. Josias programou e realizou uma verdadeira limpeza na vida espiritual corrompida da nação. Ele derrubou altares aos demônios que tinham sido erguidos. Destruiu imagens de esculturas, reduzindo elas a pó, e estendeu essas medidas saneadoras da adoração a Deus em outras cidades, como em Manassés, Efraim, Simeão e até mesmo em Naphtali e os seus arredores. Ele próprio ficou à frente dessas medidas drásticas. Não mandou não fazer não mandou recado não. Ele mesmo estava à frente. Porém, eram necessárias, eram drásticas, mas eram necessárias para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Você confere em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 4 ao 7. Além do zelo pelo lado espiritual da nação, Josias foi um grande administrador. O templo estava destruído, carecendo de reforma e reconstrução. Josias foi lá, buscou homens de confiança, promoveu a reconstrução do santuário com recursos postos nas mãos de homens hábeis e fiéis. Você confere em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 8 ao 14. E aí acharam o livro da lei. Porque mesmo com todo o empenho de Josias em buscar o Senhor com seu povo, a situação espiritual de Israel era tão decadente que durante quase 20 anos a lei do Senhor não tinha sido valorizada. Até o livro da lei estava perdido. Ninguém sabia nem onde tinha botado. Durante a reconstrução do templo, liderada pelo sumo sacerdote Ilquias, ajudado por homens que trabalhavam fielmente na obra, houve uma grande descoberta, jamais esperada em meio aos escombros do templo, jogado assim, como se não fosse nada. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés.
E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. Você vê em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao 15. Quando Josias tomou conhecimento, o rei Josias, de que o livro da lei, dado por Moisés para o povo de Israel, houvera sido achado, foi grande a sua preocupação. Porque quando você tem um entendimento, é outro nível. Então sucedeu, pois que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Você vê em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19 ao 21. O avivamento vem com o juízo de Deus. O Senhor usou a profetisa Hulda para responder ao rei, que mandou consultar o Senhor pela gravíssima situação do povo de terem desprezado a lei do Senhor durante tanto tempo. Ela primeiramente falou sobre o juízo de Deus, sobre Israel, e que traria todas as maldições que constavam no livro perdido. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 24 e 25. O rei Josias, entretanto, tinha o reconhecimento de Deus de que era um homem sábio, humilde e santo. E pela profetisa Hulda, o Senhor mandou dizer a ele o seguinte: porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido a teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Confira 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 26 ao 28. Diante da resposta de Deus, o rei Josias tomou urgentes medidas para atender à vontade do Senhor, provocando um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Ele convocou toda a liderança do povo, convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele. Ele próprio fez questão de ler o livro da lei, no livro achado no templo. Ele se colocou de pé e fez concerto perante o Senhor. Concerto é pacto, é aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escrita naquele livro.
Josias eliminou todas as abominações praticadas pelo povo de Israel. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se acham em Israel, obrigou que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. E para concluir medidas e providências que revelam um grande avivamento entre o povo, Josias celebrou a Páscoa em Jerusalém, conforme todo o rito previsto na lei de Moisés. A Páscoa deixara de ser celebrada desde o tempo do profeta Samuel. Nem se ligavam mais nisso. 18 anos depois, Josias restaurou essa festa, determinada por Deus. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e as festas dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Você vê 2 Crônicas, capítulo 35, versículo do 1 ao 18. Queridos, é necessário, como já nós vimos na lição passada, na lição 1, humildade, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Por causa da desobediência ao Senhor, o povo de Israel com suas 10 tribos, reino do norte, não é? Foi levado cativo à Síria no reinado de Peca, em 740 a.C. e o restante em 721 a.C. 5 em 597 a.C. No reinado de Joaquim. Você vê em Daniel capítulo 1, versículo 1, já fala sobre isso. Foi a vez então de Judá, reino do sul, ser levado à Babilônia, por ordem de Nabucodonosor. 6 ali, os cativos tiveram certa liberdade. Ali eles tiveram alguma liberdade religiosa com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abidnego. Mas o seu filho Belsazar orgulhou-se e perdeu o reino para os medos e os persas. Em Daniel 5, versículo 28 ao 31, que foi conquistado por Dário e Medo. Foi um tempo de grande crise espiritual e moral para o povo de Israel. Deus chamou Neemias. O seu nome significa Deus consola. No momento em que se informou da crítica situação de Jerusalém, Neemias achava-se na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. 14 anos depois da expedição de Esdras, 444 a.C., Neemias foi informado da miséria em que se encontrava Jerusalém, mesmo depois de o templo já estar reconstruído. A missão de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Já temos aqui uma grande lição, meus queridos. Não adianta nada ter um templo bonito se os crentes estão em desobediência ao Senhor Deus. O resultado é miséria espiritual, que pode levar à ruína moral e material. Templo sem muro é igreja sem doutrina, sem proteção. Portas queimadas são sinônimo de liberalismo que domina muitas igrejas. São portas que permitem a entrada do mundanismo. Por acaso, não é o que está ocorrendo com grande parte das igrejas evangélicas em nosso país? As quais perderam a sua identidade, os padrões norteadores da conduta cristã? Ele orou com lágrimas. Neemias orou durante 4 meses. Assentei-me e chorei, diz lá o texto de Neemias no livro dele. Crise significa tanto ameaça quanto oportunidade. Neemias era um honrado oficial do rei da Pérsia. Ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, ele sentiu-se tocado para fazer alguma coisa. Mas antes orou a Deus.
A sua longa oração com lágrimas, lamento, jejum, adoração, súplica, confissão de pecado, intercessão, é um exemplo de como um homem de Deus deve se colocar em momentos de crise. Ele seguiu o que o Senhor falou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Hoje, no meio evangélico brasileiro, há muitos pregadores, diversos cantores, mas são poucos que gostam de orar. Para orar, não se cobram cachês, não se disputam lugares. Muitos falam, mas são poucos que se quebrantam em oração. Ele intercedeu pelo seu povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Você vê em Neemias, no primeiro capítulo, no versículo 6, na parte A. Antes de pedir a Deus o que desejava em favor do seu povo, no que é que Neemias faz? Ele suplicou que o Senhor ouvisse a oração que ele estava começando a fazer. Neemias queria interceder por Israel. Nos tempos presentes, hoje, há uma necessidade enorme de intercessores. Há abundância de faladores e de murmuradores em muitas igrejas, mas há poucos intercessores. Com a chamada teologia da prosperidade, muitos aprendem a decretar, determinar e até mesmo a exigir as bênçãos de Deus. Mas Neemias, ele fez confissão de pecados. Ele disse, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse certamente foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do pecado do seu povo, da sua desobediência, da sua rebeldia perante Deus. E não, quando eu digo da sua, não era dele em particular, mas sim dos povos de Deus. E na condição de um intercessor, ele confessou que se incluía entre os pecantes, incluindo a casa do seu próprio pai. Nessa hora, as sementes da vitória já estavam sendo lançadas. Neemias não orou como certos crentes, inclusive obreiros, que encobrem os pecados do povo, da sua família e deles próprios. Ele confessou mais, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O avivamento, queridos, ele veio pelo ensino. Todos os verdadeiros avivamentos na história do povo de Israel e no seio da igreja ao longo dos séculos só tiveram resultados duradouros no meio da comunidade quando começaram e prosseguiram firmados na palavra de Deus. Avivamento sem a palavra de Deus não é apenas são apenas movimentos avivados que passam com o tempo, que não deixam mudança significativa na vida e no comportamento das pessoas envolvidas. O avivamento no tempo de Neemias teve a marca do ensino da palavra de Deus. Neemias mandou que a palavra fosse lida de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor Deus requeria dos que o serviam naquele momento crucial para a história de Israel, após anos e anos de cativeiro em terra estranha. Diz o texto, e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Confira Neemias 8, versículo 3. Além da leitura, havia a explicação do significado de cada expressão. E o povo entendeu. E como resultado sobreveio poderoso avivamento entre todos. Houve quebrantamento verdadeiro e não simples remorsos. Houve alegria, houve festa e o povo se dispôs a trabalhar na reconstrução. O texto bíblico ele nos revela que houve uma fome, uma sede de ouvir a palavra de Deus.
E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Como resultado do grande avivamento, o templo foi reconstruído, os muros foram restaurados, os arautos tocavam as suas trombetas, convocando os habitantes de Jerusalém e cidades vizinhas para um grande evento no centro da cidade. Certamente a praça estava arborizada, havia um cenário apropriado para a grande reunião festiva, em que todo o povo deslocou-se dos lugares onde habitavam para chegar ao centro de Jerusalém. O avivamento, queridos, tem ligação direta com a palavra de Deus. Em muitas igrejas entende-se por avivamento a ocorrência de movimentos avivalistas. Muitos deles expressos em atitudes exibicionistas, emocionalistas e até carnais. Em várias igrejas pentecostais e neopentecostais nos últimos anos, apareceu um comportamento estranho que as pessoas, dizendo-se cheias do Espírito Santo ou cheias de poder, começaram a sair correndo dentro dos templos de um lado para o outro. Já outras começaram a rodopiar diante do auditório, e até mesmo pastores e pregadores exibiam-se de maneira esquisita, fazendo aviãozinho, queda de asa, e outras práticas totalmente sem base bíblica e nunca vistas em qualquer denominação. Isso revela a falta de doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. O verdadeiro culto a Deus diante de tais exibições de falsos avivamentos, temos que mostrar pela palavra de Deus que tais práticas nada têm a ver com o culto neotestamentário. No Novo Testamento, nós temos o padrão de um culto a Deus com decência e ordem, como diz Paulo em 1 Coríntios 14:40. Está escrito que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Num ambiente dominado pela palavra de Deus, com exposição de salmos, cânticos de louvor e doutrina, que é o ensino fundamentado nas Escrituras, o Senhor pode usar alguém com revelação, sim, que é a manifestação dele por meio de um servo ou uma serva que tem um dom de revelação, para mostrar sua vontade sobre alguma área da igreja que precisa ser revelada para a glória de Deus ou para a correção. No culto verdadeiro podem ocorrer línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo, ou de dom de variedade de línguas, desde que haja interpretação. Em cultos assim, o Senhor Deus pode mandar um avivamento genuíno, em resposta às orações e súplicas dos seus servos. A palavra de Deus, ela deve abundar entre os salvos, nos cultos atuais, em grande parte das igrejas, na programação ou na liturgia quase não há espaço para a ministração da palavra de Deus. Os grupos de louvor, incluindo conjuntos, corais, quando existe, né, corais, instrumentais e bandas de música, ocupam mais de 80% do tempo do culto, é ou não é? E o que resta para a ministração da palavra? São poucos minutos, em que o pregador tem que resumir a mensagem para que os crentes não saiam antes do culto terminar, ou dizendo, ai, que coisa chata, está demorando. A Bíblia exorta que devemos ter a palavra de Deus abundante em nossos corações. A palavra de Cristo, queridos, habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Com esse conjunto precioso de expressões de louvor, cantando ao Senhor com graça, nos corações, certamente o fazemos, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando a igreja local, debaixo da direção de obreiros, homens de Deus, que tem a unção e a sabedoria concedida por ele, é orientada, ensinada e exortada a comportar-se de modo sábio, elevado, e ela pode experimentar a verdadeira alegria do Espírito Santo. Esse é o ambiente e o clima espiritual para a chegada do verdadeiro avivamento. Não há lugar para movimentos de exibicionismo e falsa espiritualidade, técnicas de trazer o povo para falar o que não deve, ou mesmo ficar pinotando aquilo que o Senhor não quer, que não é hora nem momento, nem está sentindo coisa alguma. Diz o pastor Claudionor de Andrade, teólogo, conferencista e ensinador da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: sim, a igreja avivada tem de ser bíblica, entranhada e essencialmente bíblica. Fundou Cristo sobre os profetas e apóstolos para que outra não fosse a sua proclamação. Se a igreja é bíblica, sua mensagem não há de se aventurar por outras searas. Irá ao encalço daqueles pastos verdejantes e remansos de águas tranquilas. Se a multidão tem fome, a igreja avivada multiplicará. Os pães na presença do Senhor falará a rocha, e esta não negará o frescor e o cristalino de suas águas. Devemos ter cuidado com o formalismo. Formalismo é a característica do que é formal. Observância de regras, preceitos e métodos, ou seja, com muito rigor. Um termo estrito não é errado. Ou melhor, não é, né? Não, isso não quer dizer que seja errado observar regras, preceitos ou métodos. Mas o formalismo, no entanto, ele assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo qual é formado supera o que é real e necessário. Nas igrejas, formalismo é a observância de normas estatutárias ou tradicionais, com tanto exagero que não há lugar para experiência nenhuma, legítima até da unção de Deus no coração e na vida das pessoas. Ou seja, Deus é um Deus de equilíbrio. No que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não deixar que o formalismo frio, seco e sem graça impeça a busca da presença gloriosa do Espírito Santo, que é expressa por demonstrações equilibradas de adoração a Deus, num ambiente onde pode haver manifestações espirituais, tais como língua estranha, interpretação, cura divina, libertação de oprimidos, unção de enfermos, salvação de almas, tudo de forma sobrenatural. Quando o avivamento chega, a direção divina do culto sobrepõe-se à direção humana ou ministerial. Deus usa essa direção humana, só que de forma espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Um avivamento genuíno que afastou todo o formalismo ocorreu quando Salomão levou a arca do concerto para o seu lugar, ou seja, na casa do Senhor. Veja 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e o 7. A presença de Deus com a glória do Senhor foi tão grande que enquanto os levitas, cantores e sacerdotes adoravam a Deus, cantando e tocando os instrumentos de música, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Houve um avivamento glorioso no templo, na sua inauguração. E quando eles uniformemente cantavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que o Senhor Deus, ó meus amados, nos abençoe e que nos cultos pentecostais não haja desprezo à palavra de Deus,
com excesso de cânticos e apresentações musicais, mas que a adoração seja equilibrada, com louvor, adoração e ministração da santa palavra de Deus. Como Deus sempre disse, né? Com ordem e decência. Meus amados, eu espero que esse subsídio aí, dessa lição 2, tenha aí lhe edificado. Ficamos por aqui. Então, se isso lhe edificou, eu te peço, deixa teu like. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho, a palavra todos, para não perder as próximas lições aí que nós estaremos trazendo. E no mais, meus queridos, claro, fique atento para você receber antecipadamente as lições aí, não é quando eu postar, certo? E no mais, meus amados, deixa, além de se inscrever e deixar o seu like, compartilhe. Eu peço que você compartilhe com seus grupos de estudo, com seus irmãos, com seus amigos, nas redes sociais, para trazer edificação, para aqueles que frequentam a escola dominical, para aquele que é professor, enfim. Compartilha, que é bênção em nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Um forte abraço e até o próximo vídeo.